Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje já é quinta-feira, tá? O Corinthians entra em campo no sábado contra o Atlético Goianiense, fora de casa. Os ingressos para a torcida visitante já estão esgotados, tá? Então, para quem tinha aí a pretensão de assistir o jogo diretamente do estádio do Atlético Goianiense, não tem mais como, tá? Principal atualização aí para essa partida. E rapaziada, também peço desculpas aí sobre a ausência ontem, tá? Não tivemos vídeo. Eu tive um imprevisto de manhã, aí mandei pro editor, será que a gente consegue postar o vídeo no fim da tarde? Ele falou, pô, tô na correria também, tá? Então ficou difícil, aí a gente falou, ó, então vamos segurar, já posta na quinta-feira com as principais atualizações aí do Coringão. Peço também, família, que me sigam nas redes sociais, TikTok, Instagram, Quai, só dar um salve lá no John. Fechou, família? Tamo junto, rapaziada! Ó, salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade aí é sobre a situação médica, tá? Da equipe do Corinthians. Tivemos uma atualização, primeiramente do Fagner, deu sequência aí no trabalho de transição, tá? Depois do entorse que ele teve no tornozelo. Ontem à tarde ele fez um treino no gramado e depois foi pro laboratório R9, tá? Com a equipe de preparação física. João Vitor, William e Jô, tá? Todos aí com traumas, tá? Cada um em uma região, cada um em uma perna, né? De cada atleta aí. Eles deram continuidade no trabalho de recuperação, ficando aí sob os cuidados dos fisioterapeutas, tá? Então, William, João Vitor e Jô seguem como dúvidas para o jogo de sábado. O Fagner, que a gente já tinha uma expectativa de jogar contra o Boca, de jogar contra o América, vai só passando. Contra o São Paulo, de jogar contra o Always Red, só passando. Mais uma vez, ele faz o trabalho em campo, faz o trabalho com o preparador físico, mas a gente só vai saber amanhã com a lista de relacionados, tá? Fica aí mais uma vez a expectativa do retorno do Fagner, mas sem essa confirmação. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre a Copa do Brasil, tá? A CBF divulgou a data do sorteio das oitavas de final. Vai acontecer no dia 7 de junho, tá? Mais conhecido como terça-feira que vem. Vai ser lá na sede, né, da CBF, no Rio de Janeiro e tudo mais. Já temos os 16 classificados, tá? Depois do jogo aí do meio de semana entre Bragantino e Goiás, que o Goiás surpreendeu, venceu o Bragantino, passou nos pênaltis, tá? Lá na casa do Bragantino. Nossa, o Bragantino que a gente tinha uma expectativa muito grande, né? Foi para Libertadores, Copa do Brasil, aí foi eliminado na chave da Libertadores, em último, não foi nem para Sul-Americana. Agora eliminado pro Goiás, onde o Bragantino tinha vencido a primeira partida, traz o jogo para casa com a vantagem do empate, perdeu, foi eliminado nos pênaltis, e agora o Bragantino só tem o Brasileirão. Tá? Então assim, o mundo do futebol é muito rápido. Em uma semana, de 3 competições foram para apenas uma, tá? Então assim, temos os 16 classificados, né? América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Fortaleza, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Santos, São Paulo e aí o Goiás agora, além do próprio Corinthians. John, quem é time do pote 1 não pode pegar o pote 2? Não existe pote, tá? São 16 times, vai fazer o sorteio. Primeiro nome com o segundo nome. Pode cair Corinthians e Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo, pode ter clássico, pode ter um jogo na teoria, tá? Na teoria, mais tranquilo, como por exemplo, um Bahia, um Cruzeiro que estão na Série B. Só que hoje, se a gente for parar para analisar, olha a tabela da Série B. Bahia e Cruzeiro estão brigando lá em cima. Então os únicos 2 times da Série B são times tradicionais do futebol brasileiro. Não tem adversário fácil nas oitavas da Copa do Brasil. E a gente pode pegar, por exemplo, um América, um Ceará, um Goiás. Olha o jogo Corinthians e América, o último, dentro da arena. Como que foi? Não tem jogo fácil, tá? A ideia da CBF é que a primeira rodada, né, os jogos de ida aconteçam entre 22 e 23 de junho.
e aí a volta entre 13 e 14 de julho. Nesse meio termo temos ida e volta da Libertadores. Então meio de semana do dia 22, Copa do Brasil, dia 29, Libertadores, dia 6, Libertadores, na outra, dia 13, Copa do Brasil. Isso eu tô falando na semana, tá? Semana de Copa do Brasil, semana de Libertadores e Copa do Brasil. Então 4 semanas aí que a gente vai ter decisões para a equipe do Corinthians e para as demais equipes também que disputam aí torneios, tanto esse da Copa do Brasil como Libertadores ou Sul-Americana. Quero saber a opinião de vocês e se tem gente que tem alguma preferência nesse sorteio, rapaziada. Bom, agora falando um pouco aí sobre o julgamento do Rafael Ramos, tá? Ele foi ao STJD no início da semana, prestou o depoimento. Como eu já havia falado, o Edenilson vai lá semana que vem para prestar o depoimento dele também. A perícia vai entregar a investigação ainda essa semana para juntar também com o depoimento do Edenilson, com o do Rafael Ramos, com o demais quem eles solicitarem aí no caso. E aí teremos uma resolução, acho que na próxima semana ou na seguinte, tá? Só para a gente ter uma atualização importante, para entender um pouco qual foi um pouco aí, né, do que o Rafael Ramos falou. Ele contou que desconhecia o uso de macaco em ofensas raciais, que isso não é comum em Portugal, tá? Então o argumento dele foi: como que eu vou ofender o Edenilson com uma palavra que eu nem sei como que isso significa aqui no Brasil? Se ele usasse alguma coisa de Portugal, por exemplo, uma palavra de cunho racial de Portugal, aí faria sentido. Só que ele tá falando, pô, lá a gente não chama os outros de macaco pra ofender. Então como que a gente colocaria, como que eu xingaria ele sem ter essa construção? Tá? Esse foi o argumento do Rafael Ramos juntamente com o advogado dele. Tá? Esse foi o argumento dele. Cabe mais uma vez ao juiz do caso, quem está coordenando aí essa situação, a interpretar se ele está correto ou se não está. Obviamente, como eu já falei, teremos a perícia, tá? O próprio Edenilson também vai prestar o depoimento, e aí teremos novidades aí, provavelmente já na próxima semana. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora quero falar, rapaziada, sobre uma situação muito chata, só que, de certa forma, agora eu já estou um pouco mais tranquilo, um pouco mais feliz. De terça para quarta, surgiu mais uma ameaça para o William e para sua família, tá? Mais uma ameaça para o nosso camisa 10, para a família dele, esposa e filhas. Já tivemos o caso lá, tá? Quando o Corinthians foi eliminado do Paulistão, passou, perdeu do Always Red e tal, tivemos um monte de ameaça. Pro William, pro Cássio, quem mais que teve? Alguns outros jogadores, né, tivemos. Citaram o Gil. Passou, o caso foi levado para a polícia encontrou o autor das ameaças, os autores, né, naquela situação. E aí, essa semana voltou a acontecer. Depois do empate entre Corinthians e América Mineiro. O que o William fez? Foi pra delegacia, levou pra Polícia Civil. Ó, tá aqui, mais uma ameaça, tal e tal. Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto. O William está mais do que correto. Não tem que ficar aturando isso mais. Não existe isso mais. Aconteceu? Leva pra polícia, a polícia resolve. Leva pra polícia. É um crime, é uma ameaça. Leva pra polícia. E aí, o que aconteceu? Um dos suspeitos, tá, de ameaçar o William e a família dele já foi detido pela Polícia Civil de São Paulo. Tá? E aí é a parte que eu falo da minha felicidade. Que aí pelo menos o jogador vê que, pô, tô tomando atitude, pelo menos já estão reconhecendo rápido o cara. Já estão indo atrás. Alguma atitude está sendo tomada. Agora, a questão que tem que melhorar é da punição.
Porque, de verdade, cara, eu queria entender de verdade. Que assim, obviamente, tá? Obviamente, mas só pra registrar, que o John é contra qualquer tipo de ameaça, tá? Isso aí é o mínimo do mínimo. Mas assim, um cara que ameaça o William, ele tá querendo o quê? O Léo Natel? O Everaldo? O Otero? O que ele quer no time? Me explica. Pro cara parar e ameaçar o William. Ah, mas não tem jogador intocável. Não. Entendo. Mas hoje, quem dá mais prejuízo pro Corinthians? O William ou o Luan? A pressão deveria existir no William ou no Luan? Ou na diretoria para resolver esse caso do Luan? Por exemplo, tá? Um exemplo bem básico. E aí, mais uma vez, essa pressão não é uma ameaça. Não tem que existir ameaça. Pode existir a pressão da torcida, obviamente. Obviamente, a gente tem a nossa voz. Mas, pô, a ameaça, cara, pra mim é isso. Caso de polícia, a polícia já encontrou, né, um dos suspeitos, já foi detido, tá sendo investigado e vamos aguardar aí o futuro dessa investigação, rapaziada. Pra mim, ó, é isso. Aconteceu, leva pra polícia, a polícia toma alguma atitude. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, rapaziada, recebi muitas mensagens, tá, essa semana, muitas, sobre rumores do mercado da bola. Um deles envolvendo o Ángel Romero, tá, paraguaio, ex-atacante do Corinthians, tá, teve uma carreira aqui importante, né? Ele foi bicampeão brasileiro 2015 e 2017, ganhou o Paulistão 2017 e 2018. Ele tem uma história bonita no Corinthians, né? O maior artilheiro da arena, o maior artilheiro da nossa arena, estrangeiro com mais jogos pelo Corinthians. E aí, segundo o Arturo Máximo Rubim, tá? Que é um jornalista paraguaio, o Ángel Romero voltaria a jogar no Corinthians. O Ángel Romero voltaria a jogar no Corinthians. Existe essa possibilidade, tá? Aí a gente foi apurar, foi passar, ver com a diretoria do Corinthians se teria essa possibilidade, tá? O pessoal aí que é mais envolvido da diretoria e não desperta o interesse do nosso clube, tá? Hoje, chance zero do Corinthians contratar o Ángel Romero para o nosso ataque. Certo? Então, muita gente aí mandou mensagem, viu? Pô, John, existe realmente? Eu gosto do Romero ou não? Eu não gosto, não queria no Corinthians, tá? Então, hoje, zero chance do Corinthians contratar o Romero, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês, né? Porque tem muita gente aí que me manda, fala que seria uma excelente contratação pro Corinthians e tudo mais. Eu acho difícil, tá? Eu acho difícil porque a diretoria não quer a contratação do Romero nesse momento. Não vê com grandes olhos, né? Não vê essa vantagem na contratação do Romero, família. Agora falando sobre supostas saídas do nosso clube, tá? No mercado da bola e tudo mais. Primeiramente o Maicon, tá? Nosso volante. A situação dele é a seguinte. Tá emprestado pro Corinthians até o fim do ano, até dezembro, empréstimo lá do Shakhtar e tudo mais. Só que no meio do ano a gente tem a janela internacional, a janela europeia, a principal janela do futebol europeu, porque acabou a temporada deles, já teve a final da Champions, acabou todos os campeonatos, Copas, tudo. A partir de agora, os clubes começam a se planejar, tá? Montar o planejamento, ir para o mercado, faz as contratações e aí monta a pré-temporada, tá? É assim que funciona agora para o futebol europeu. E o Maicon, na teoria, está nesse mercado, porque ele pertence ao Shakhtar. Está emprestado ao Corinthians, mas ele pertence ao Shakhtar. E a situação do Shakhtar todo mundo sabe, tá difícil ainda na Ucrânia, tá? Sem previsão de voltar os campeonatos e tudo mais. E aí, qual que é o problema disso tudo? Existe a possibilidade do Maicon ser negociado nessa janela, tá? Para o futebol europeu. Caso chegue uma proposta vantajosa, existe essa possibilidade, tá? Dele ser negociado e o Corinthians ficar a ver navios, tá? Essa possibilidade não está descartada. Ponto importante. O Corinthians
sabe do risco, só que no contrato não colocaram nada disso. O que temos no contrato hoje? Se o Maicon for negociado, o Corinthians ganha uma porcentagem, uma taxa de vitrine que eles colocam, né? Tipo assim, o jogador foi emprestado para não ficar parado. E aí, ele tá jogando aqui no Corinthians. Então, o Corinthians é uma vitrine pro mercado da bola. Se ele for negociado, o Corinthians ganha uma taxa de vitrine. John, qual que é o valor? Qual que é a porcentagem? Os valores não foram revelados, tá? Nem se tem um valor cravado ou se é uma porcentagem do que o Shakhtar vai receber. Mas a gente já tem que ter isso em mente. Existe a possibilidade do Maicon sair do Corinthians agora no meio do ano, porque a nossa diretoria não colocou nenhuma trava na negociação, no contrato, tá? Tipo assim, o contrato é de empréstimo, então ele vai cumprir o contrato. Ah, não, o Shakhtar obviamente tem o direito de pedir o jogador de volta, que ele retorne, mas aí o Corinthians teria que colocar uma multa. Ponto importante, hoje, dia 2 de junho, não temos propostas ainda pelo Maicon, tá? Não chegaram propostas ainda na mesa do Shakhtar. Mas a janela deles, ó, vai correr. É junho, julho, tá? Quase 2 meses de janela. Então tem muito tempo, tá? Para acontecer alguma coisa, algum movimento nesse sentido. Quero saber a opinião de vocês, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Bom, o Corinthians finalmente recebeu uma proposta do Internacional de Porto Alegre pelo zagueiro Bruno Mendes. Lembra aquela conversa? As diretorias se afastaram, o Inter não tem mais interesse no Bruno Mendes, que não sei o quê. Mudou a conversa, Inter? Não era isso que saiu aí na mídia local? Não, que as diretorias se afastaram, se distanciaram. O que eu falei pra vocês? O Inter não tinha dinheiro. O Corinthians colocou no contrato. Inter, quiser contratar o Bruno Mendes, só pagar a multa. 6 milhões de dólares. 28 milhões de reais. Sem conversa. Paga e fica ainda com 50% dos direitos do Bruno Mendes. Acabou. Sem conversa. O Inter ficou. Vai de um lado, vai do outro, tenta negociar. E agora o Inter finalmente formalizou uma proposta. E aí o valor é o seguinte: 15 milhões de reais por 35% dos direitos econômicos. E no contrato tá 28, quase 29, né? Por 50%. Vamos arredondar para 30. Se eles estão pagando metade do valor que o Corinthians colocou, qual que é o justo? Metade da porcentagem, certo? 30 milhões por 50%, 15 milhões por 25%. Para mim é a lógica, mas o Inter não. Quer pagar 15 milhões e ficar com 35% dos direitos econômicos do atleta. Ponto importante para a gente ponderar é que, na época que o Corinthians contratou o Bruno Mendes, a gente pagou 17 milhões, tá? 17 milhões no total por 70% dos direitos. Então, se a gente vender 35% por 15%, a gente está num lucro enorme. Só que a gente tem que levar em conta a valorização do atleta dentro do nosso time, a evolução dele, tá? Ele foi pro Inter, o pessoal já gostou dele, tá adaptado, tá jogando. Mas e aí? O Inter quer tirar sua vantagem. Então agora, cabe à nossa diretoria, tá, avaliar esse preço, ver se 15 milhões por 35% é um valor que agrada o nosso time, tá? Eu não negociaria nesses moldes. Não negociaria, porque a gente vai receber pouco dinheiro e vai ficar sem o atleta. Fica com a porcentagem, sabe-se lá quando que o Inter pode negociar o Bruno Mendes de novo. E aí o Corinthians vai ter uma porcentagem. Aí vai negociar depois para qual time? Ele vai sair do Brasil? Ele vai para um time menor? Vai ficar, sei lá, 4, 5 anos no Inter e vai para um time menor? Não se sabe.
tá? Então eu, assim como o Corinthians, gostaria de negociar 50% no valor que o Corinthians colocou e acabou, tá? Quero saber a opinião de vocês, a gente segue apurando aí, aguardando mais novidades sobre esse caso. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!